Então, isostática, equilíbrio de corpos rígidos, momento de uma força. Sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, momento de uma força. O momento de uma força em relação a um ponto ou a um eixo é a medida de tendência dessa força de provocar a rotação de um corpo em torno do ponto ou do eixo. Por exemplo, considere a força vertical F, que atua perpendicularmente ao eixo de uma viga engaixada na parede e está localizada a uma distância d do ponto A. Observe que essa força tende a provocar um giro da viga em torno do ponto A, e quanto maior a força F, ou quanto maior for a distância d, maior será o efeito da rotação. No caso, o momento, força multiplicado por distância. Então, uma das aplicações do momento, considere aqui esse camarada que quer tirar o parafuso do pneu, e aí ele utiliza essa alavanca de maneira a aumentar o momento. Então veja que essa mão aqui, basicamente ele está apoiando, ele está aplicando a força mesma na extremidade, onde ele tem uma distância maior. Pode acontecer de não ser suficiente, né? Não conseguir provocar um momento suficiente para provocar o giro do parafuso. Então, eventualmente ele pode encaixar aqui um dispositivo como esse, de maneira a aumentar a distância e com isso aumentar o momento, ou ainda ele pode aumentar a força. Se com a mão não dá, ele pode jogar o peso dele todo, né? Em cima aí da alavanca. Com isso aumentando o momento, aumentando o giro do parafuso. Esse é o princípio da alavanca. Então, o momento de uma força, por vezes, é chamado de momento de alavanca ou de torque. Alguns autores preferem a nomenclatura do torque, mas aqui eu vou chamar de momento mesmo. Preferem o torque porque a gente vai ver outros momentos aqui na disciplina, momento fletor, momento torsor, momento de inércia, momento polar de inércia, mas aí quando for o caso, a cada aplicação, a gente só coloca o sobrenome, que a gente vai denominar simplesmente como momento. Momento, força vezes distância. Quando for algum desses aqui, aí eu devo me referir como momento fletor, momento torsor, ou inércia, ou o que quer que seja. De modo geral, momento. É a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui no curso. Então, momento, força vezes distância. O caso aqui do Arquimedes, né? Que disse: dê-me um ponto de apoio em uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, considere aqui essa viga que está apoiada exatamente no meio, e aqui eu vou aplicar uma força F1 e F2, que estão localizadas aqui até o apoio a distância D1 e D2. O momento em relação ao apoio. O momento 1, força 1 vezes distância 1. O momento 2, força 2 vezes distância 2. Pergunta se está em equilíbrio, ou se a força 1 for igual à força 2 e o D1 for igual a D2, os momentos, né, são contrários, então está em equilíbrio, não vai girar nem para um lado nem para o outro lado. Só que se porventura eu aumentar a força 2, vai aumentar também o momento 2, e aí essa viga aqui vai ter uma tendência de giro no sentido horário. Então, como é que a gente pode voltar aí à condição do equilíbrio? A gente pode, de novo, aumentar aqui o valor do F1, como foi aumentado o F2, ou de forma mais inteligente, a gente poderia mover o apoio um pouco para a direita, daí a gente diminui a distância 2, com isso diminui o momento 2, aumenta a distância 1 e com isso aumenta também o momento 1. Então, de novo, os momentos voltam a ter o mesmo valor e a estrutura volta a ficar em equilíbrio. Então, o princípio do Arquimedes em relação à alavanca é mais ou menos esse. Aqui ele estaria aplicando uma força numa distância bastante significativa de um determinado apoio, como mostra aqui a figura, e aqui do lado de cá eu teria o peso da Terra bem mais próximo aqui do apoio, então com isso ele está conseguindo manter o equilíbrio. Ou podemos dizer também, né, aumentando aí a força que ele está aplicando de forma significativa. Então, a convenção de sinais dos momentos. O sinal do momento é determinado pela regra da mão direita. Eventualmente, a gente vai somar alguns momentos, como a gente fez já no equilíbrio do ponto material, que tinham forças na vertical e força na horizontal, e para manter o equilíbrio elas tinham que ser iguais a zero, somatório. Daqui a pouco a gente vai fazer isso também para os momentos. Então, para isso a gente precisa definir uma convenção de sinal. Então, regra da mão direita.
Para a aplicação dessa regra, os dedos da mão direita devem ser curvados de tal forma que acompanhem o sentido de rotação da força. Daí a mão pode ficar nessa posição, que daria um giro, né, e conforme indicado na figura, ou nessa posição, que daria o giro no sentido contrário. Então, se o dedo polegar apontar para fora do papel, como é o primeiro caso aqui, ou do quadro, ou da tela, né? Você deve estar assistindo isso aí em alguma tela. Então, o momento é dito positivo, e caso contrário, o momento será negativo. Então, aqui a gente tem um momento positivo, um momento negativo. Então, aí está a demonstração do giro. Então, considere aqui essas 4 vigas. Não vou fazer o exemplo de todas, mas vamos pegar só o primeiro caso. Então, aqui eu tenho uma viga, que é do mesmo exemplo, né, do lado do começo. Ponto A, e aqui eu tenho a força aplicada na extremidade. Então, regra da mão direita, posiciono aqui minha mão em cima da viga. Importante dizer que o polegar, né, a posição do polegar está sempre no ponto que a gente está analisando. Como o momento é força vezes distância, a distância eu preciso de uma referência. A referência é o ponto que a gente está analisando, nesse caso aqui o ponto A. Então aqui eu tenho os meus dedos na posição da força, e aqui eu vou forçar agora o giro na direção da força. Nessa condição a gente está vendo aqui o polegar está saindo, então esse momento seria o momento positivo em torno do ponto A. Então aqui agora alguns exemplos. Calcular o momento da força em relação ao ponto A. Essas estruturas aqui é o que a gente vai ver aí ao longo do nosso curso. Aqui a gente tem uma treliça, aqui uma viga e aqui um pórtico. Todos eles eu quero calcular o momento em torno do ponto A pelas forças que estão aqui indicadas. Então vou pegar uma por uma. Então aqui em relação ao ponto a força de 10 kN seria 10 vezes 2, negativo. Aí eu sugiro que vocês coloquem a mão em cima do ponto A para verificar que de fato é negativo. Então menos 10 vezes 2. A força de 3 kN não dá momento, porque o momento é força vezes distância, e a distância tem que ser perpendicular. Então, como a força é horizontal, eu teria que multiplicar por uma distância vertical, e eu não tenho a distância vertical do 3 kN até o ponto A. Então, 3 vezes 0. Em relação à força de 5 kN, 5 é horizontal, eu multiplico pela distância vertical, que no caso seria aqui igual a 1 metro. Então, 5 vezes 1, e positivo, porque o giro seria nesse sentido, que é positivo. Se a gente estivesse pedindo aqui a resultante dos momentos, o momento resultante seria igual a menos 10 kN lá em relação ao ponto A. No caso aqui da viga, força de 5 kN inclinada, né? Para calcular o momento, seria 5 kN, estou prolongando aqui a linha de ação. Como é força vezes distância e a distância perpendicular, teria que calcular essa distância e o momento no ponto A, 5 vezes d. Eu acredito que todo mundo consegue calcular essa distância, mas em vez de fazer assim, a gente vai decompor essa força numa componente horizontal e numa componente vertical. Daí eu pego a componente vertical e multiplico pela distância horizontal, e a componente horizontal eu multiplico pela distância vertical. Então, momento no ponto A, menos 5 seno de 60. 5 seno de 60 é a componente vertical, menos porque o giro se daria nesse sentido aqui, que é o sentido negativo, vezes 2, que é a distância que eu tenho na horizontal. A componente horizontal, 5 cosseno de 60, eu teria que multiplicar pela distância vertical, que no entanto não existe até o ponto A, então vezes 0. E por fim, a gente tem aqui 10 vezes 4. Do mesmo jeito, calculando a resultante, o momento menos 48,66 kN. Em relação ao pórtico, o último caso, a força de 10 kN está passando pelo ponto, então não dá momento. Essa daqui a gente vai decompor uma componente horizontal e uma vertical. A componente vertical, 10 seno de 20, eu multiplico pela distância horizontal, 2 metros. E a componente horizontal, 8 cosseno de 20, eu multiplico pela distância vertical, que no caso seria 2,5. Então, o momento resultante, 13,32 kN. Então é isso, momento.